Assim afeta ao mundo e à América Latina a tensão atual: subida de preços, crise, inflação. A União Europeia importa desde a Rússia 41% do seu gás natural e 27% do seu petróleo. Qualquer interrupção de produção de energia procedente da Rússia teria uma significativa subida de preço na gasolina e na eletricidade para os cidadãos, para as empresas e indústrias europeias. Subida de preço que já estão ocorrendo. Os Estados Unidos têm capacidade de produzir seu próprio gás e petróleo. The United States will not be dependent on any other country for the energy we need. This nation will never use more foreign oil. America must get to work producing more energy. No security for the United States in further dependence on foreign oil. To replace more than 75% of our oil imports. We've talked and talked about the need to end America's century-long addiction to fossil fuels. Now, for the first time in 65 years, we are a net exporter of energy. Well, not quite yet. Mesmo assim, eles continuam importando energia de outros países, porque seu consumo doméstico é muito maior do que a produção interna. E importavam até pouco tempo 7,9% do petróleo da Rússia, mas começaram a sancionar o petróleo, o gás e a energia da Rússia, fazendo com que os preços desses recursos e seus derivados disparassem. Estados Unidos tentaram convencer seus aliados europeus a fazerem o mesmo, mas eles se veriam drasticamente afetados devido a essa dependência desses recursos russos. Ainda assim, os europeus estão trabalhando duro para tentarem deixar de depender da Rússia, evitando comprar da Rússia. Como sabemos, o petróleo move o mundo, e o aumento no seu preço reflete também no aumento da gasolina, o que já está acontecendo ao redor do mundo, subindo também o preço do transporte, subindo consequentemente o preço de todos os produtos como um efeito dominó, levando à inflação. Ainda que o Ocidente esteja conseguindo fazer com que a Rússia sofra em sua economia graças a essas sanções, Estados Unidos e União Europeia também não vão se salvar dessa subida de preços, afetando os setores mais vulneráveis da sociedade. Devemos lembrar também que a União Europeia fechou seu espaço aéreo às aerolíneas russas, que, como resposta, a Rússia fez o mesmo. O que significa que qualquer avião de mercadoria que passava por esse espaço aéreo agora estão fechados, tendo que buscar outra rota, levando, consequentemente, ao maior gasto de combustível. Duas das maiores empresas do mundo de contenedores marítimos, a Maersk e a MSC, uma danesa e a outra suíça, também suspenderam qualquer transporte que tenha a Rússia como origem ou destino. Assim que os exportadores brasileiros, argentinos, mexicanos e os latino-americanos em geral, que enviavam seus produtos à Rússia, também se viram afetados. Daí vem a pergunta: como essa situação pode impactar na América Latina? O primeiro que temos que saber é que tanto a Rússia como a Ucrânia têm um papel importantíssimo na produção de matérias-primas estratégicas para uso industrial e de alimentos. Rússia é um dos maiores produtores de gás e petróleo do mundo, e a situação atual fez com que o barril de petróleo tenha subido até $130 por barril, algo que não acontecia desde 2008, ao mesmo tempo que o gás está batendo recorde de preço. Por outro lado, Rússia e Ucrânia são os maiores exportadores de trigo do mundo, um produto muito importante para alimentar o mundo inteiro. E o preço do trigo teve um aumento muito grande nos últimos dias, $150 por tonelada. A Ucrânia também é muito famosa pelos seus intermináveis campos de girassol, o que se reflete em sua bandeira. E Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. E são precisamente os fertilizantes o principal produto importado desde Rússia e América Latina. E o seu preço duplicou nos últimos dias, o que preocupa muito os agricultores latino-americanos, pois essa subida de preço pode ter um impacto direto à agricultura latino-americana, afetando a produção de alimentos e dos produtos derivados. Indo para o setor industrial, metais como alumínio, níquel, titânio, aço, paládio
também estão tendo uma grande subida de preços, pois a Rússia joga um papel importantíssimo no abastecimento desses metais. O alumínio, por exemplo, é utilizado na fabricação de latas de bebida, para artigos de cozinha, como panelas, frigideiras, papel de alumínio, e até em setores como o aeroespacial. O níquel é um dos metais mais cobiçados do planeta, devido ao seu uso nas fábricas de baterias elétricas, o que poderia independizar as indústrias de automóveis do petróleo. O paládio também é indispensável para veículos elétricos. O titânio é um metal muito apreciado para a fabricação de aviões pela sua leveza e altíssima resistência. A América Latina, em concreto, importa uma alta gama de metais da Rússia e também da Ucrânia. Em 2019, o aço utilizado para a construção, assim como para a fabricação de ferramentas e equipamentos mecânicos, máquinas industriais, tinham 15% das importações procedentes da Rússia, se convertendo no primeiro metal que esse país vende a toda a América Latina. E se esses metais continuarem subindo de preço, podemos saber que outros produtos também vão continuar tendo essa alta nos preços. Essas altas nos preços poderiam ajudar alguns países latino-americanos que exportam seus produtos, mas prejudicariam aqueles que importam. A região latino-americana vai sofrer um forte impacto com essas sanções. Haverá uma subida de preço nos combustíveis e de tudo aquilo que se importa e que se exporta. Infelizmente, a América Latina tem a matéria-prima, mas não tem a capacidade de refineria que necessita para abastecer a sua demanda doméstica. Por isso, continuam exportando cacau e importando chocolate, exportando petróleo e importando gasolina.